Nesta hora, o ancião, ó Deus, ele assume esse microfone e aonde ele profetiza neste culto no ar, o culto de libertação, e o Senhor tem uma mensagem para os nossos corações, e aonde, Pai, eu sei que tem vidas sedento, vidas clamando, vidas querendo tomar posse da porção. Ó Deus, e neste momento usa o teu filho de maneira sobrenatural. Confirma a tua palavra e conceda a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Fala comigo como Maria. Aí aonde você estiver, diga como Maria. E neste momento a palavra com o nosso evangelista Elber, nosso auditor. Ele é o nosso auditor fiscal de nossa igreja e ele profetiza em nome do Senhor. Eu quero nessa noite saudar o nosso pastor presidente, toda a equipe, todos os ouvintes nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é motivo de grande alegria poder nessa noite estar aqui juntamente com os irmãos cultuando o Senhor nesse culto de libertação. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, por essa oportunidade onde me confiou nessa noite essa tão grande responsabilidade, e é com grande temor e tremor que nessa noite eu estou aqui, irmãos, e eu quero nessa noite externar minha alegria de poder, juntamente com os irmãos, nesse momento tão difícil, poder cultuar ao Senhor. Quero convidar os irmãos nessa noite a abrir comigo a sua Bíblia, onde você estiver nesse momento, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, o verso de número 2, capítulo 9, versículo de número 2 do livro do profeta Isaías, onde o Espírito de Deus, ele já palestrava durante algum tempo comigo acerca dessa mensagem. E quando recebi o convite do nosso pastor, com muito temor, cheguei em casa, perguntando a Deus, pedindo ao Senhor que confirmasse a palavra, e é algo sobrenatural. Quando eu abri a Bíblia, eu abri no livro do profeta Isaías, capítulo 9, no verso 2. E chegando aqui, ouvindo o nosso pastor, ele falou algo que me chamou a atenção. Perguntei aos irmãos o que o pastor disse, e o pastor falou assim: essa tão grande luz, ela me alcançou, e foi a confirmação da mensagem da noite. Isaías capítulo 9, o verso de número 2, que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E eu quero, nessa noite, convidar os irmãos a mais uma vez ler comigo o versículo que diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Glória a Deus. Irmãos, em certa ocasião, na minha casa e eu no meu quarto, o Espírito de Deus, ele falou profundamente comigo acerca do tema dessa mensagem nessa noite, ao qual eu quero deixar um título, um tema, que diz: não deixe apagar a luz que há em ti. Irmãos, desde o princípio das Sagradas Escrituras, nós vemos, até mesmo no Evangelho de João, no capítulo 1, onde João ele fala acerca de Jesus, que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito seria criado.
E João, ele faz uma revelação acerca da luz. Ele fala que essa luz que veio ao mundo era Jesus. E desde o princípio da criação, quando nós vemos que a palavra de Deus, ela diz que sobre a face da terra, irmãos, havia, irmãos, trevas, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Irmãos, e logo após a Bíblia, ela já vem dizer que o Senhor começa então a dar as ordenanças de criação. E uma das primeiras ordenanças que Deus ele deu foi que haja luz. E o que me surpreende dentro dessa revelação é que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas e havia treva. E quando se diz treva, não havia sombra nenhuma de luz. E o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas, irmão, sem esbarrar em lugar nenhum. Ele sabia por onde andava, ele sabia o que fazia. E trazendo para a nossa vida hoje, irmãos, quando o Espírito de Deus, que é a luz, irmãos, ela entra dentro de nós, ele, irmãos, transmite para Deus a nossa necessidade de transformação. Ele transmite para Deus, irmãos, a necessidade que há em nós de uma nova vida. E eu acredito que a primeira coisa que o Espírito de Deus chegou diante do Pai e falou: precisa primeiramente ser criada a luz, precisa primeiramente ser transformado, porque lá é tudo treva. E é por isso que quando o Senhor ele entra na nossa vida, tudo muda. A Bíblia ela diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que pecava não peca mais, aquele que adulterava não adultera mais. É porque a luz entrou na nossa vida, e aonde a luz, a treva não pode fazer parte. Alamandacandarábia. E agora o profeta Isaías, irmãos, que veio agora um dia entrar dentro do santuário de Deus após a morte do seu tio, o rei Uzias. Talvez entrou arrasado, talvez entrou decepcionado, porque talvez as regalias que ele tinha no palácio acabou. Mas quando ele entrou dentro do santuário, quando ele começou a ver aquela visão sobrenatural, quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, irmãos, e a glória e o séquito enchia aquele lugar, ele reconheceu: ai de mim, que sou um homem pecador, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Quando ele viu a glória de Deus manifesta, ele reconheceu quem ele era. Repacava subcomandacandarábia. Irmãos, no oceano existe um lugar, irmãos, conhecido como a Fossa das Marianas. É um dos pontos mais profundos do oceano, e lá não tem resquício de luz. Lá não há luz. Irmãos, mas os pesquisadores, eles agora fazendo as suas experiências, eles conseguiram chegar até aquele lugar. E eles descobriram que naquele lugar havia alguns seres. E esses seres são conhecidos como seres bioluminescentes. Sabe o que é isso, irmão? São seres que produzem luz própria. E eles começaram a ver que lá no profundo do oceano havia seres que produziam luz própria. No meio da escuridão eles conseguiram ver seres que transmitiam luz. E sabe o que me surpreendeu quando eu comecei a pesquisar? Foi que lá nesse lugar, a Fossa das Marianas, onde não havia luz, havia um peixe chamado, irmãos, peixe-diabo. Sabe a forma dele caçar? É que ele tem na ponta da sua testa como se fosse uma antena e uma pequena luz que brilhava. E agora, irmãos, quando os peixes viam aquela pequena luz, não sabiam o que estava por detrás daquela luz, e eles iam logo, quando ia querer bocar aquele pequeno ponto de luz, o peixe ia logo e devorava. Aí o Espírito de Deus falou comigo: irmãos, que tem que ter cuidado, porque o diabo muitas das vezes tenta se manifestar e apresentar como anjo de luz. E tem muita gente, irmãos, que está sendo confundido com luzes estranhas. Rebacandarábia, dentro de lugares, irmãos, onde coloca luzes luminosas, é luzes de toda cor, irmãos, é todo mundo dançando, pulando, irmão, de qualquer coisa, de qualquer jeito, é luz estranha. Mas Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus, ele falou: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz, a luz da vida.
Antigamente na minha casa tinha um aparelho chamado dimmer. E ali, irmãos, quando a gente queria dormir, a gente abaixava um pouquinho, a gente media a luz, abaixava um pouco, aumentava um pouco, fazia da luz o que a gente queria. Mas na vida espiritual não pode ser desse jeito. Irmãos, a luz que há em nós, irmãos, ela tem que resplandecer até aquele grande dia. A luz que há em nós, ela tem que resplandecer até o dia da redenção do povo de Deus. Irmãos, porque lá em Malaquias está escrito então, para aqueles que confiam no nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Abacandarábia, o sol da justiça vai manifestar, irmãos, e muitos vão reconhecer. Hoje nós estamos aqui glorificando o Senhor, porque essa luz chegou em nós. Foi essa luz que pegou Zaqueu, aonde ele estava. Foi essa luz que pegou Mateus assentado na alfândega. E é essa luz que está entrando na tua casa nesta noite, para dizer: somente Jesus pode transformar a tua treva em luz. Ei, tecando que leva sub na candarábia. É somente Jesus, irmãos, que pode transformar a vida de um homem. Irmãos, quando Jesus chega, irmãos, a coisa muda. Foi por isso que agora, irmãos, o profeta ele deixou escrito, irmãos, que para um povo que estava em trevas, irmãos, se manifestou a luz. Irmãos, enquanto se fala de treva, fala de tristeza, fala de depressão, fala de sofrimento, fala de angústia. Talvez você está aí, irmãos, ouvindo essa live, pedindo a Deus que pudesse fazer um milagre na sua vida, porque talvez você pensa estar no fundo do poço. E tem gente que pode até mesmo dizer para você: a tua situação não tem jeito, a tua causa não tem como mais mudar, a tua história agora está findando. Mas eu quero te chamar a atenção nessa noite. Olha a luz batendo na tua porta. Rebicandarábia, olha a luz chamando você agora. Olha Jesus dizendo para ti: eu tenho solução para tua causa. Ele tem poder para virar o teu cativeiro. Aleluia. Irmãos, hoje eu estava às 3 horas da tarde orando, e o Espírito de Deus, ele começou a palestrar comigo sobre aquele jovem que pediu, irmãos, parte da sua herança. Ele pegou a parte da sua herança e ele agora foi gastar com coisas dissolutas. Ele estava na casa do pai. Ele estava, irmãos, debaixo da proteção do pai. E agora quando ele sai e ele começa agora a gastar tudo que ele tinha, e depois de ter perdido tudo, ele se lembrou e ele falou: até o jornaleiro na casa do meu pai, ele tem abundância. Talvez ele se lembrou: hoje a minha vida está em treva, porque eu deixei a luz de lado, eu deixei a casa do pai. Tem muita gente que às vezes deixa a presença, irmãos, e agora vai em busca de coisas que pensa que vai preencher a vida, mas muitas das vezes fica frustrado. Mas eu quero te dizer nessa noite que a casa do pai, ela te espera, e o pai ainda está de braços abertos, e o Senhor fala para você: pode vir, porque eu te ajudo a sair dessa treva, eu te ajudo a sair desse cativeiro, eu te ajudo a sair dessa situação. Alabanda candarábia. Ele tem poder. Quando Jesus chegou em Betânia, aquelas mulheres choravam: ah, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, ele já sabia. Eles pensavam que Lázaro já tinha agora morrido, irmãos, e não tinha mais como. Mas Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que estiveres morto, viverá. O Senhor manda te dizer nessa noite que Ele vai mudar a tua história. Essa escuridão vai passar e a luz de Jesus vai raiar na tua vida. Quando, irmãos, aquela mulher, ela falou assim: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Irmãos, no mesmo texto que eu falei de Malaquias, fala que quando o sol da justiça se manifestar, ele vai trazer cura debaixo das suas asas.
E quando a gente, irmãos, começa a se aprofundar, a gente entende que, irmãos, asas têm o mesmo significado de homem. Irmãos, e eles sabiam, se ele é o Messias, ele vai vir trazendo luz e cura. E é somente eu tocar na orla da sua veste. Quanto tempo você está passando por esse processo? Há quanto tempo você está esperando essa carta chegar na sua casa? Há quanto tempo você está esperando a resposta chegar para você? E muitas das vezes parado na janela, olha o carteiro entregar a vitória na casa do vizinho, e para você ainda não chegou. Mas eu quero te dizer que a luz vai raiar para você nessa noite. O brilho do Espírito Santo vai agora resplandecer na tua casa. E Deus vai começar a mudar a história da tua vida. Deus vai começar a mudar a história da tua família. Porque Jesus, ele veio manifestar a tua luz para aqueles que se encontram na treva. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, e Jesus, ele disse: nele está a vida, e esta era a luz dos homens, e a luz, ela brilha nas trevas, e as trevas não a pode derrotar. Se Jesus, ele falar que vai te dar vitória, não existe quem possa, irmãos, lutar contra a palavra de Deus. Esses dias, irmãos, eu fui visitar um amigo que ficou mais de 40 dias entubado. E ele muito magrinho, ele apareceu lá no alto da janela da casa dele. E eu falei para ele, eu estou muito feliz em te ver. E ele falava, eu só lembrava da igreja preparatória, de você, do pastor. E eu, irmãos, conversando com ele, e ele falou para mim, Deus falou muito comigo lá dentro daquele CTI. E é um versículo que diz, irmãos, assim, irmãos, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou uma das coisas que Deus falou para mim lá dentro: filho, quando tu saíres daquele lugar, não julga ninguém, merevassai, não julga ninguém, olha somente para mim. A Candarabaxubi Candarábia, irmãos, e se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Alabaxuri anda Candarábia. E a Bíblia, ela diz mais, irmão. Ela fala que se eu falar que eu estou na luz e aborrecer o meu irmão, eu estou em treva. Eu estou em treva. E a palavra de Deus é séria. A qualquer momento Jesus vai se manifestar. E a Bíblia diz, irmãos, que muitos, irmãos, quando, irmãos, o Senhor se manifestar, vai se entristecer. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia, ela diz que a luz, ela veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Alabaxuri Candarábia. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmão, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela diz que as suas obras, elas eram más, e por isso ela foi reprovada. Eu trabalho de pintor, mas um dia me pediram para fazer um trabalho de pedreiro, e eu já havia rebocado a minha casa, e eu trabalhando no alto de um prédio, irmãos, lá na cobertura, e o homem insistiu: faz o trabalho, reboca a parede, você falou que já fez. E eu, um amigo com a colher, pá, 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 aí passa, aí vai desempenando a massa e pá, pá, aí vai olhando e vai chapando massa. Acabou de rebocar, olhamos a parede e falamos: ficou bom, ó, parede bonita, nós trabalhamos muito bem. Mas a tarde foi chegando e o sol foi subindo. Quando o sol subiu, que a luz do sol bateu, Arabacavassai, quando a luz do sol bateu na parede, aí a gente começou a ver os defeitos, começou a ver
ver que a parede estava cheia de buraco. Quando o sol bateu, tava mostrando os defeitos. Não adianta, pode andar até pensando, não tem ninguém me vendo, tô andando agora escondido, irmão, mas a luz manifesta. A luz, ela manifesta. E quando a luz chega, vai correr de um lado pro outro. É igual o nosso pastor pregou. Falou, quando chega de noite, acende a luz. Irmão, começa a ver barata, corre pro lado. Foge, rapou, esconde o lago, porque acendeu a luz. E a luz está chegando aí. Está chegando. O sinal está aí. É o Senhor falando, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus hoje ele te chama, porque a Bíblia ela diz, irmãos, vinde pois a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. Não adianta ficar igual Saulo. Saulo ficava querendo perseguir a igreja e lutar contra a obra de Deus, querendo perseguir os crentes. Mas um dia no deserto, a luz brilhou para ele. E quando a luz brilhou, ele caiu do cavalo. E quando ele caiu, ele falou, Senhor, quem és? E a voz falou, eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. É essa luz que hoje quer abrir os teus olhos. É essa luz que quer mostrar para você o verdadeiro caminho. É essa luz que quer dizer para você nessa noite, vem, me segue, porque quem anda comigo jamais vai ficar confundido. Não fica não fica confundido não. Quem anda na luz não fica. Nereva sai de comanda candarábia. Não fica. Sabe por quê? Porque a luz do Espírito resplandece lá dentro. E eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor e pela vida da igreja, que tem sido o maior exemplo para mim, para o meu ministério. E irmãos, algo glorioso. Cada palavra, irmãos, cada gesto, cada ensinamento transmite para nós uma luz e nos ensina um verdadeiro caminho, irmãos, que nos direciona para o céu. E eu quero agradecer o meu pastor nessa noite por essa oportunidade e dizer para você, irmãos, nessa noite, qual é a treva que quer te rondar? A luz, que é Jesus, chegou para dizer para você, eu vim para te dar vida e te dar vida em abundância. E uma coisa que me chama a atenção, que dentro de um lugar ou é treva ou é luz. Não consegue as duas coisas ficar no mesmo ambiente. Ou é luz ou é treva. E Jesus fala para você nessa noite, vê essa luz que hoje chega para você. E você precisa nessa noite, irmãos, tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. E eu quero agradecer o nosso pastor e eu quero orar pela sua vida. Você que está aí, você que se encontra, talvez literalmente, ou também, irmãos, de outra forma, nesse quarto escuro, talvez a sua situação para você é desesperadora. Você que talvez só tenha ouvido notícias terríveis, se encontra afastado, irmãos, andando por lugares escuros. O Espírito de Deus te chama hoje novamente para a luz. O Senhor, Ele te chama novamente para a presença dEle. Deixa Jesus cuidar de você nessa noite. Deixa Jesus tomar conta da sua vida, da sua causa. Em todos os lugares que Jesus passava, irmãos, a maioria dos lugares havia dor, havia lamento. Mas quando Jesus chegava, irmãos, a luz resplandecia.
O Senhor Jesus, Ele é a esperança da tua vida. O Senhor, Ele falou que sem Ele nada podeis fazer. Irmãos, o Senhor, Ele te chama nessa noite, novamente, para a presença. Você que queira reconciliar com o Senhor, irmãos, escreve aí no chat, confessa aí ao Senhor. Nós vamos estar orando pela tua vida nessa noite, e eu tenho certeza que a tua história ela vai mudar, porque hoje nós estamos aqui na luz, porque um dia Jesus nos encontrou no caminho. Anacandarábia. Talvez você se encontre como Mefibosete, assentado numa terra de sofrimento, numa terra de dor, sem esperança. E talvez no seu sangue corre um sangue real. E talvez na sua mente fica martelando as lembranças, talvez a promessa de que um dia você iria reinar. Mas quantas pessoas talvez passam perto de você falando para você: não tem jeito, seu lugar é ficar nessa terra. Mas irmãos, o rei, ele vai te buscar nessa noite. Basta você atentar para a voz do Espírito Santo, porque o Senhor vai te tirar nessa noite de Lodebar, da terra de escuridão. Aleluia. Anabandarabachubi calabaia. Vamos orar nessa noite. Amado Deus, Senhor das luzes, Deus soberano, Senhor, grandes são as suas misericórdias, e são essas misericórdias, Senhor, ó Deus Pai, que nos sustentam de pé. Ó Deus, eu quero nessa noite louvar e engrandecer o Senhor pelos seus grandes benefícios. Senhor, pela tua palavra, o Senhor nunca desamparou quem buscou o Senhor. Ó Deus Pai, o Senhor sempre chegou nos lugares aonde, ó Deus, não havia mais esperança. Ó Deus Pai, Senhor, aquele homem, Senhor, que rogou o Senhor pela vida da sua filha. Senhor, imagina a dor do peito daquele homem, Senhor, porque a filha dele estava naquela cama, mas o Senhor chegou lá e deu vida a quem já não tinha mais vida. Ó Deus Pai, Senhor, o Senhor foi aquele que pelo caminho passou, resplandecendo a sua luz e chamando os seus discípulos, Senhor, fazendo pescadores de peixe, sendo transformados em pescadores de homem. Ó Deus Pai, o Senhor trouxe a paz para quem não tinha paz. Ó Deus, o Senhor é a paz que excede todo o entendimento, e é por isso que eu peço, Senhor, visita agora esse coração. Ó Deus, o Espírito do Senhor fala comigo que tem gente que está chorando. Ó Deus Pai, Senhor, que está chorando, clamando o Senhor pela oportunidade. Ó Deus, e o Senhor não desampara. Ó Deus, aqueles que até a Ti, Senhor, ó Deus, vão, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado, e um coração contrito o Senhor não despreza. Ó Deus Pai, coloca de pé novamente. Ó Deus Pai, Senhor, que o Senhor possa visitar o lar, a família. Ó Deus, glorificar o Teu nome. Ó Deus, que haja salvação, ó Deus, nos lares dessa noite. E eu peço a Ti que a partir desse dia, para a glória do Teu nome, ó Deus Pai, vidas, lares, famílias e filhos, Senhor, venha ser transformados pela Sua maravilhosa luz, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus fiel. Muito obrigado, Senhor, e confirma a vitória nessa noite, em nome de Jesus. Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que você possa